Tema 2. Tipologia da omissão inconstitucional. Na clássica tipologia das omissões inconstitucionais proposta por Franz Wessel, as omissões inconstitucionais se dividiam apenas em absolutas ou relativas, ou totais e parciais. Essas omissões se referiam estritamente à violação dos direitos fundamentais pelo poder público. Por essa classificação, a omissão absoluta não era passível de controle de constitucionalidade diante da liberdade de conformação do legislador. Por outro lado, já se defendia que a omissão relativa poderia sofrer controle de constitucionalidade em decorrência da minimização imediata de um direito fundamental pelo legislador, ainda que fundada em um agir violador do princípio da igualdade. Atualmente, aproveitando-se das lições de Carlos Blanco de Moraes e de Juliano Taveira, as omissões inconstitucionais podem ser divididas em, vamos lá, atenção, muita atenção, omissão em sentido formal ou material. A omissão formal decorre da ausência de qualquer manifestação de atos voltados ao desenvolvimento da aplicabilidade da Constituição. A omissão formal equivale a seu próprio conceito naturalístico, omissão, inatividade, pois a providência que afastaria a configuração da inércia inconstitucional nem chegou a se exteriorizar, ou seja, a ocorrer. De outro lado, a omissão material não se confunde com a concepção naturalística de atos omissivos, ou seja, quando os atos inexistem. Tal omissão é constatada a partir de um ato comissivo, omissão produto, ao qual ela se agrega, porém, com um juízo de valor acerca da respectiva adequação à Constituição. Omissões absolutas. Nas omissões absolutas não há produção da norma pelo legislador, seja na totalidade ou em parte. O legislador não elabora o ato legislativo vinculado pela Constituição para concretizar uma norma constitucional de eficácia limitada, aquela não executável em si própria. As omissões absolutas se dividem em duas subespécies pelo critério quantitativo. Omissão absoluta total. O legislador deixa de cumprir integralmente o seu dever de legislar imposto pela Constituição. Não há aqui qualquer produção de ato legislativo. Assim, no exemplo de Carlos Blanco, a ausência de lei que regulamente a licença paternidade prevista no inciso 19 do artigo 7º da Constituição constitui omissão absoluta total. Omissão absoluta parcial. O legislador cumpre apenas uma parcela do seu dever de legislar nos termos fixados pela Constituição em norma de eficácia limitada, aquela que não é executável em si própria, deixando de oferecer o cumprimento integral de sua incumbência. Observe este exemplo. Ao regular o disposto no inciso 24 do artigo 5º da Constituição, a lei estipula procedimento de desapropriação por utilidade pública, mas não contempla um regime processual para desapropriação por interesse social, tal como determina a Constituição. Aqui, cabe destacar que se o legislador elaborar a lei sem regulamentar a questão e estabelecer requisitos para o exercício do direito, haverá uma omissão parcial, centrada no déficit de regulamentação que inviabiliza o seu fim constitucional. É um subtipo de omissão parcial que envolve uma dimensão quantitativa, já que existe incompletude normativa e qualitativa, pois a insuficiência normativa inviabiliza o fim constitucional pretendido. Omissões relativas. As omissões relativas decorrem, em regra, de leis ordinárias que violam o princípio da isonomia, uma vez que não incluem no seu âmbito de previsão subjetivo uma dada categoria de sujeitos, apesar de eles se encontrarem em uma situação igual em relação aos destinatários desse regime jurídico. Aqui existe uma falha qualitativa de regulação que não se reduz a uma simples lacuna técnica, mas uma lacuna axiológica, de valor, uma vez que o silêncio do legislador não inclui, sem justificativa razoável, uma categoria de pessoas a título de destinatários da norma. O resultado é equivalente a uma norma ideal implícita de exclusão de pessoas que viola por acção o princípio constitucional da isonomia. As omissões relativas ainda se subdividem em omissão relativa explícita e implícita.
Na omissão explícita, o ato normativo incompleto veicula norma que promove expressamente a exclusão daquelas pessoas, fatos ou situações que deveriam merecer igual disciplina. Na omissão implícita, o vício está na não inclusão no enunciado textual da disposição de outros supostos que haveriam receber o mesmo tratamento. Relativas, definidas ou indefinidas. As omissões relativas definidas ocorrem quando a norma constitucional determina uma solução única e obrigatória e, por isso, segundo o italiano Vecchio Crisafulli, permite a extensão de benefício a outra categoria por meio de sentença aditiva. Nas omissões definidas, o déficit da medida contrapõe-se a uma única disciplina constitucional reparatória. Nesse caso, há uma única solução jurídica para o comportamento omissivo, logicamente necessária e frequentemente está implícita no contexto normativo, ou ainda é unívoca e constitucionalmente vinculatória, motivo pelo qual se deve aplicar essa única e já existente regra constitucionalmente obrigatória. De outro lado, a omissão indefinida decorre de deficiência constante na providência normativa, para a qual se apresentam diversas soluções constitucionais, todas elas indiferentes do ponto de vista do respectivo parâmetro de controle. Por isso, na omissão relativa indefinida, existem diversas soluções normativas válidas e que, em razão da margem de conformação, não admitem sentenças aditivas. As omissões indefinidas podem ser próprias ou impróprias. As próprias são aquelas cujas soluções não competem aos órgãos judiciais, mas à discricionariedade do próprio órgão normativo. A pauta de soluções está inserida na esfera das escolhas discricionárias, a partir das quais só o órgão normativo pode operar. As impróprias são aquelas para as quais, embora não se tenha identificado regra que sirva como única solução constitucionalmente obrigatória, é cabível indicar quais os princípios constitucionais específicos para remediá-las, sem ferir a competência discricionária do órgão normativo omisso. Desse modo, é possível individualizar a solução nos casos concretos, apesar da inatividade normativa persistir.